Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 7 de junho de 2026, primeiro domingo do mês, assim o Senhor permitindo, nós estaremos realizando a ceia do Senhor. Se o Senhor te convidar, separa a sua taçazinha de suco de uva, seu pedacinho de pão e venha participar conosco. Amém? Vamos estar orando. Deus e Pai, coloco a minha Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Peço, Senhor, que o Senhor leva cativo nossos pensamentos de obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar, também para que a gente possa absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Na autoridade que desce dos altos céus, faça cair por terra toda a tentativa dos homens e das trevas de atrapalhar qualquer interferência ou ruído para poder tirar a qualidade da realização deste culto, da transmissão desse culto chegar aqui que o Senhor quer que chegue. O Senhor tenha primazia, Senhor. Opere e haja, Pai, em nome de Jesus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Deus está aqui, aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Vamos agora fazer nossos pedidos de oração. Pode fazer o teu pedido de oração em pensamento que o Senhor contempla e vamos estar concordando contigo enquanto vocês também concordam conosco. Deus e Pai, coloca os pedidos de oração que está sendo formulado nesse momento por essa que está assistindo, ouvindo. Coloca os pedidos de oração que está aqui na minha mão direita. Coloca os pedidos de oração que está aqui, ó Pai, nessa caixa que ainda não foi respondido. Age, opera, ó Deus. Agradecemos, ó Deus, pela resposta na recuperação da Viviane, minha sobrinha. Também, ó Deus, pela mãe da Zélia. Que o Senhor possa estar fortalecendo, ó Deus, que nenhuma sequela aconteça, ó Deus. Ser com eles em nome de Jesus, ó Pai. Tu podes todas as coisas, ó Deus. Aleluia. A palavra que o Senhor me trouxe ao coração para trazer hoje é sobre exaltação à igreja e ao altar, edificação física. As pessoas, eu não sei se para elas poderem se sentirem mais santas, para se santificar, ou para justificar os seus erros, para justificar as suas condutas, elas procuram levar uma vida super perfeita, impecável, dentro de uma igreja, edificação física, no altar de uma edificação física. Costumo dizer o seguinte assim: você quer ver uma pessoa perfeitinha, vai ver ela na igreja. Agora, se você quer ver quem essa pessoa realmente é, vai na casa dela. Uma vez, um diácono,
numa discussão com a filha, ele falou que ele não aceitava de jeito nenhum a mulher subir no altar de calça jeans. E me perguntou, eu falei com ele assim, não, se é proibido ficar no altar, é proibido a mulher vestir calça jeans em qualquer lugar. Ele virou assim, tá vendo? O irmão Carlos é muito mais radical do que eu. Ele corta em qualquer lugar. Ele não entendeu a mensagem. Eu não falei que eu estava sendo contra a mulher usar calça jeans ou usar calça. Isso aí é uma questão que não existe nem questionamento. É lógico que você levantar uma questão dessa. O que eu estava questionando, e ele não percebeu, era ele colocar a proibição somente no altar. Aquilo que você é proibido de fazer no altar, você é proibido de fazer no dia a dia. Aquilo que você é proibido de fazer dentro de uma igreja, edificação, você é proibido no dia a dia. Não existe essa questão de você ser uma pessoa na igreja, você ser uma pessoa fora. Aí as pessoas procuram exaltar a edificação. Eu não sou contra o culto tradicional, que é a pessoa sair e ir para a igreja local. Não. Mas as pessoas costumam jogar pedra na nossa congregação, na nossa igreja, pelo fato de que a nossa igreja é online, presencialmente somente eu e o esposo. Nós já estamos indo para anos, estamos caminhando para 12 anos, se Deus permitir, em dezembro agora, com esse modelo de congregação. E a gente for perceber, o princípio não era assim. Olha para vocês verem aqui em Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25. É a primeira vez que aparece uma necessidade de um local físico para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Êxodo 25, versículo 1 diz: diz o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam ofertas de todo homem cujo coração o mover, para isso dele recebereis a minha oferta. Esta oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, pelos cabra, pelos carneiro, tintas de vermelhas, peles finas, madeira da acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de encaixe, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro o cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ele uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ele 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da argola, 2 argolas num lado e 2 argolas no outro. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás as varas nas argolas, aos lados da arca, para que leve por meio delas a arca. Os varais ficarão nas argolas, e a argola não se retirará dele. E porás na arca o testemunho que eu lhe darei. Ele falou: olha, faz o segundo modelo que eu te mandei. E também faça uma arca. Depois que fizer a arca, faça 2 varas, para que ninguém toque nessa arca. E dentro dessa arca, coloque aquelas pedras de testemunho
dos 10 mandamentos. Essa arca seria a representação exata da presença de Deus. E essa arca estaria no tabernáculo. Por causa dessa arca, o tabernáculo em si seria a representação viva da presença de Deus. Por que foi feito isso? O modelo, conforme estava escrito no céu, feito no céu, porque Deus sabia desde o início que o ser humano precisa de algo palpável, algo visível, para poder identificar com o espiritual. Até esse momento, nada disso. Abraão cultuou a Deus no lugar aberto. Isaac, Jacó, Moisés, todos eles fizeram isso. Adão, Eva, todos fizeram. Noé fez. Mas aqui Deus fala o seguinte, assim, olha, faz. Foi logo depois daquele episódio lá do pessoal fazendo os bezerros, para querer cultuar a Deus através de algo visível que era o bezerro. Se fosse, não, precisa. Esse povo está muito distante para cultuar algo espiritual da maneira que deveria de ser. E criou. Na Igreja Católica Apostólica Romana, eles procuram seguir esse modelo. Existe o sacerdote, igual era antigamente, nas igrejas evangélicas é pastor. E eles procuram fazer o seguinte, essa semana agora teve o feriado em alguns locais no Brasil, que é sobre o Corpus Christi. O que significa essa realização desse Corpus Christi? É a época em que de ano em ano a Igreja Católica renova a consagração do sacrário. O que é o sacrário? É uma estrutura que solta uns raiozinhos, umas coisas por fora, e no meio dele tem uma hóstia muito grande. O que é a hóstia? É uma massa de trigo redonda, em que fica ali no meio, e no momento que eles consagram ela, procura consagrar as outras menorzinhas, e a menorzinha eles dão para as pessoas comer na hora da comunhão. Porque eles dizem que aquela hóstiazinha e aquela hóstia grandona é o Corpus Christi, é o corpo de Cristo. Aí automaticamente você comendo aquele pedacinho, você está comendo já o pão e o sangue. Nós comemos as duas partes separadas, simbolicamente. Aqui é o suco, representando o sangue, e o pão. E a hóstia, que é apenas o trigo, por ser o corpo de Cristo. Simbolicamente, já está intrinsecamente o sangue ali dentro. Acredita-se na Igreja Católica, nem todos os católicos sabem disso, que aquela estrutura, que é o Corpus Christi, que é o corpo de Cristo, que está dentro daquela estrutura que é o sacrário, é que santifica a igreja. Enquanto aquilo estiver ali dentro, ali, a igreja está santificada. E aquele negócio ali não fica em qualquer lugar na igreja, fica no sacrário. Fica no Santíssimo Sacrário. Então o sacrário fica no lugar Santíssimo Sacrário, que é lá o Santo dos Santos. Se tira aquela estrutura da igreja, a igreja se torna um lugar comum, um salão comum, para fazer festa, para fazer o que for. Mas quando ela estiver ali, é santo. Isso é a tradição católica. Aí as pessoas vão e acham ruim que os católicos falam que é isso é idolatria e que não sei o que tal. Mas muitas igrejas evangélicas fazem a mesma coisa. E está embutido na cabeça dos crentes que se você pisar numa igreja para dentro, você tem que ter uma santidade, porque ali está a presença viva de Deus. E se você pisar no altar, pior ainda, tira o seu sandália do seu pé, porque é um lugar sagrado. Aí você tira a sandália do pé e vai para cima lá, e fica até difícil para respirar, porque aqui é o lugar mais próximo da presença de Deus. As pessoas criticam a tradição católica, mas eles fazem a mesma coisa. Tudo com base aqui nesse tabernáculo. Tudo com base aqui nessa arca. Tudo com base aqui neste local. Existe uma outra presença física também, que não fala na Bíblia quando Deus ordenou ela acontecer. Marcos,
capítulo 11. Marcos, capítulo 11, é a sinagoga. Sabe-se que a sinagoga iniciou durante o exílio do povo na Babilônia. Deus tirou o povo de Jerusalém, de Israel, destruiu o templo, tirou o povo e, através de Jeremias, foi profetizado que por 70 anos o povo não pisaria aquela terra. Como que ia ficar, então, o povo sem pisar aquela terra? Eles inventaram a sinagoga. O que a sinagoga seria? Seria um lugar onde que as pessoas reuniam para louvar a Deus e para estudar a Torá, as Escrituras. Eles não sacrificavam na sinagoga porque, declaradamente, o local de sacrifício seria no templo. Enquanto o povo não voltasse para o templo, enquanto o templo não fosse edificado, não poderia ter sacrifício, porque foi estabelecido que o sacrifício seria especificamente no templo. Então, enquanto o povo estava preso no exílio ali na Babilônia, eles não sacrificavam, mas por isso eles não deixaram de cultuar a Deus. Por quê? Porque em cada cidade existia uma sinagoga, uma reunião solene do povo. E lá em Jerusalém, da mesma forma, porque o templo foi destruído, então não tinha como reunir lá no templo, mesmo aqueles que estavam remanescentes em Jerusalém. Aí aparece pela primeira vez na Bíblia aqui a palavra sinagoga, Marcos capítulo 11, versículo 15 a 16. 11 e 15 diz o seguinte, 11 a 19. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali... 11, Marcos 11, 15 a 19. Não é a primeira vez, tem outros casos. Isso aqui, eu procurei escolher esse aqui, mas tem outro momento que foi falado sobre sinagoga. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam. Não, aqui é sobre o templo. É exemplo de Jesus no templo, não na sinagoga. Ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. Não permitiu que alguém conduzisse qualquer utensílio no templo. Também os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com sua doutrina. E vindo à tarde, saiu para a cidade. Esse aqui estão aprendendo do Senhor no templo. As pessoas têm uma ideia muito equivocada. Por isso que eles procuram usar o templo, edificação, porque eles falam: você lembra que Jesus expulsou os cambistas? Você lembra que Jesus bateu nos... Você lembra que Jesus tirou o pessoal, quebrou mesas, falando que o povo está transformando o templo, edificação, numa casa de salteadores? Aí o pessoal procura exaltar o templo local, exaltar o altar, até usando essa passagem. Mas que as pessoas não percebem aqui, que o Senhor está falando algo mais profundo. Ele falou: olha, gente, derruba esse templo, que eu edificaria em 3 dias, que o templo era ele. Ele estava falando sobre o templo, edificação local. Ele estava aqui mostrando algo muito mais profundo. Você fala: mas por que isso? É simples. Isso aqui não foi a primeira vez que Jesus subiu ao templo, não. Ele subiu ao templo aqui nesse momento aqui para poder participar da Páscoa. Enquanto ele teve com o ministério dele, ele subiu 3 vezes para participar da Páscoa. Por que ele não fez isso das outras vezes? Será que ele não viu pessoas vendendo na Páscoa? Ele, durante os 30 anos de idade dele, com a família, eles foram várias vezes no templo para participar da Páscoa. Mas não só na Páscoa, ele foi na festa do tabernáculo, ele foi várias vezes no templo
Porque só agora ele faz esse show expulsando os cambistas. Ele queria deixar algo muito profundo sobre você levar a sério o mundo espiritual, sobre você não mercantilizar a sua fé cristã, você não procurar, como diz a palavra, você não amar o dinheiro, você não viver em prol do dinheiro e levar a sério a vida espiritual. Várias vezes ele teve aqui, só agora, na hora que ele estava para morrer, ele vai chutar. Por que não fez isso antes? As pessoas têm uma ideia muito equivocada. Aqui eu procurei mostrar uma vinda dele aqui, por ter mostrado aquela vez que ele veio com 12 anos de idade, ficou 3 dias no templo. Agora vai ser a primeira vez que foi falado sobre sinagoga na Bíblia. Está aqui, capítulo 6. Capítulo 6. Jesus no templo, agora Jesus na sinagoga. Capítulo 6, versículo 1 a 6, diz o seguinte. Capítulo 6, Marcos 6, 1. Marcos 6, capítulo 6, versículo 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos acompanharam. Chegando no sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde vem essas coisas? Que sabedoria é que lhes é dada? Como se fazem tais maravilhas por sua mão? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e João? E Simão? Não vive aqui entre nós as suas irmãs? Escandalizaram-se dele. Jesus, porém, lhes disseram: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admiraram-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias e convencia a ensinar. Deixa bem claro que Jesus, todos os sábados, tradicionalmente, ele ia numa sinagoga. Quando desce, ele ia ao templo. E nessa sinagoga aqui, que ele parecia que o rei disse ele pela primeira vez, é a sinagoga da infância dele. É a sinagoga que ele frequentava com muita frequência. Tanto é que na hora que ele começou a ensinar, o pessoal falou assim: vem cá, ele não é o carpinteiro? Porque depois que José morreu, ele assumiu o ofício de carpinteiro. Até os 30 anos de idade, quando começou o ministério. Uai, ele não viveu a vida inteira com nós aqui, gente? As irmãs dele estão aqui até hoje. Os irmãos dele estão aqui até hoje. A mãe dele está aqui. O que esse homem está querendo, em nome de Deus? Aqui é uma prova clara de que Jesus frequentava a sinagoga. Da mesma forma que Jesus frequentava o templo. E os cristãos? Depois que Jesus foi assunto aos céus, Atos capítulo 3, depois que Jesus subiu aos céus, como que fica a posição dos cristãos com relação ao templo? Eles aboliram o templo? Eles deixaram de frequentar o templo, já que o templo era um local de reunião judaica? Não. Olha para vocês verem aqui. Atos capítulo 3, versículo 1. Atos 3, versículo 1. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levar um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele entrou no templo pela porta chamada Formosa. O que Pedro e João estavam fazendo no templo ali, já que eles se tornaram cristãos? O templo é um lugar de reunião judaica. Existem duas coisas
que levou Jesus a frequentar o templo. Existem duas coisas que levou os cristãos a frequentar o templo. Primeiro, era uma lei, era uma ordenância judaica, que se as pessoas não comparecessem no templo, não fosse ao templo, eles eram amaldiçoados. Como que você vai poder andar aqui como herege sem você frequentar aquilo que tradicional frequenta? Então, tanto Jesus como os discípulos tinham que ir ao templo, senão ficaria insuportável a presença deles ali. Segundo lugar, se você quer evangelizar, se você quer falar de Jesus, qual é o melhor lugar que tem para poder falar de Jesus e evangelizar? O templo. As pessoas afluíam para o templo para buscar algo espiritual. Jesus dava o alimento espiritual no templo. Os primeiros cristãos também davam o alimento espiritual no templo. Então existe estrategicamente algo muito interessante, que é o evangelismo no templo, porque é o local onde que eles iam encontrar muito mais pessoas. E também existia também uma necessidade, porque todos eles eram judeus. Depois começa a aparecer pessoas não judias, mas se a pessoa era judeu e não frequentasse o templo, tem um problema sério. O cristianismo começou dentro do judaísmo. Eles tinham que respeitar a tradição judaica, ao mesmo tempo que eles estavam implantando uma tradição cristã. Deu para notar a diferença? E a presença cristã na sinagoga? Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Tem outras passagens, mas vou pegar essa aqui porque ela é um pouquinho polêmica. Atos capítulo 19, de versículo 8 a 12, diz o seguinte, 19:8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissuadindo e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho que diz aqui que eu chamava de caminho, é os cristãos. Todos que entravam para o cristianismo era o pessoal do caminho. Falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Olha para você ver que alguma coisa acontece. Paulo, depois falando no 10, durou isso por um espaço de 2 anos, dando ensejo a todos os habitantes da Ásia, ouvindo a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Olha para você ver aqui, e aqui fala, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto de levarem os seus enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais a enfermidade fugia de suas vítimas e o espírito maligno se retirava. Quando Paulo estava pregando na sinagoga, ficou 3 meses pregando na sinagoga, ele pregava só para judeus. Por quê? Porque quem não era judeu, não frequentava a sinagoga. A palavra era levada só para os judeus. Aí quando os judeus começaram a criar polêmica com ele, começaram a criticar, ele falou assim, então... Aí ele foi para a escola de Tirano. Tem um outro momento que Paulo estava na praça pregando para o pessoal ali em Atenas. Aí levaram ele para um lugar onde que o povo reunia para poder discutir, conversar. Ele foi para lá. Onde tinha gente, os cristãos estavam indo. Não apenas no templo, não apenas na sinagoga, mas onde tinha gente. Em praça pública. E Deus era com eles. E faziam milagres e prodígios em praça pública. Mas aqui fala uma coisa interessante, um momento que Paulo desliga da sinagoga.
por causa da crítica e vai para um lugar comum. Teve outra sinagoga pregando e tudo mais tal, porque estrategicamente falando, era importante pregar na sinagoga onde tinha um aglomerado de judeus. Era importante pregar no templo. Mas aqui mostra bem claro que não apenas isso. Ele saiu da sinagoga e foi pregar em espaço comum. Jesus alertou a respeito disso, desse tipo de edificação, em Mateus 23. Mateus capítulo 23. Jesus faz um comentário sobre esse tipo de situação, de edificação, tanto o templo quanto o altar. 23, capítulo 16, capítulo 16, versículo 20, capítulo 23, versículo 16. Capítulo 23, Mateus 23, versículo 16, ele fala uma coisa, ele faz um comentário. Ai de vós, guias, que dizeis quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou, insensatos e cegos. Pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou, cego. Pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jure também por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jure também por ele e por tudo o que nele está. E quem jurar pelo que está no céu, jure pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Aqui existe uma polêmica a respeito de jurar, que a palavra de Deus fala que não deve jurar por nada. Mas ele termina aqui jurar pelo céu. O jurar aqui que ele quer dizer é você empenhar, é você penhorar, é você dar o devido crédito, a devida importância. Quando ele levanta essa questão aqui do altar, o ouro que está no altar, o santuário, o ouro que está no santuário. Quando fala do ouro, ele fala da edificação, aquilo que é visível. Que é o que eu falei para vocês, as pessoas têm um temor gigantesco com aquilo lá na frente, lá que é o altar. Na igreja católica, que é o santo do santo, onde está a sacrário. As pessoas têm uma exaltação gigantesca com a edificação igreja. Tem os católicos, eu era muito assim, que param em praça em frente a uma igreja de ônibus, a pé, de carro, se a gente for, faz o sinal da cruz. Alguns fazem o sinal da cruz 3 vezes, ou fazem o sinal da cruz 3 vezes. Não importava qual a velocidade do carro do ônibus, eu vi uma igreja católica lá longe, eu estava já fazendo sinal. Reverência àquela edificação. Aí os evangélicos falam assim, isso é idolatria. Mas os evangélicos fazem o mesmo. Os evangélicos, quando chegam numa igreja, muda até a voz, fala até mais baixo, fica mais educado, respira para falar, pensa muito bem quais as palavras que vai soltar para não soltar um palavrão, para não soltar uma gíria, porque ele é doido falar gíria de igreja. Vai escolher a melhor roupa e vai medir o tamanho da saia, do vestido. Vai vestir ou medir a camiseta para ver se tem manga, se não tem manga, homem, mulher. Vai procurar pentear o cabelo. Isso é a mesma coisa. É idolatrar o ouro que está no altar. É idolatrar o ouro que está no santuário. O Senhor fala, cuidado. Você está procurando exaltar o que é visível. É o ouro, o santuário. É a edificação.
não sou contra a pessoa ir numa igreja física, espaço físico. Mas você não pode ter sua mente fechada nem no espaço físico. Tem pessoa que só prega na igreja, não prega na praça pública. Tem pessoa que só canta se for na igreja, não canta na praça pública. Pedro fala uma coisa: eu vou evangelizar se necessário ter com palavras. Sabe o que significa isso? Você é um altar vivo do Senhor, 24 horas, onde todos estão contemplando. O Senhor habita em ti e você é o altar vivo. Que com palavras, se necessário, mas principalmente com atitude, você vai estar evangelizando. Olha o que Jesus falou sobre o fim. Aqui um pouquinho mais na frente, 24, capítulo 24. O fim dessa estrutura. Capítulo 24, versículo 1 e 2. Jesus já tinha profetizado sobre o templo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. O templo estava sendo reformado. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas como pode destruir o templo, sendo que é lugar sagrado? Lugar mais importante. As pessoas exaltaram, as pessoas procuraram idolatrar o templo, a edificação, de tal maneira que lá na época de Nabucodonosor foi destruído. Mas o Senhor, crendo que o povo tinha aprendido a lição, permitiu construir de novo. Mas ao construir de novo, voltou a idolatrar o templo de novo. Depois de Jesus, vem os romanos. Os romanos destruíram totalmente. Mas para que não fosse edificado, porque na época de Nabucodonosor foi só derrubado, na época dos romanos, eles não apenas derrubaram, mas eles sumiram com as pedras. Não ficou edificação nenhuma, como Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra aqui. Mas para que no futuro as pessoas não achem que isso é uma história de lorota, que é um conto de fada, o Senhor permitiu que ficasse somente um murozinho, lá que está até hoje, que é chamado Muro de Lamentação, onde os judeus, os cristãos, levam pedido de oração, põem entre meias as fendas no muro para estar orando, idolatrando a única coisa que sobrou do tempo, que é o muro. Esse muro que está lá é a única parte, é o muro da lamentação. Mas Jesus falou aqui, vai chegar um dia que vai sumir tudo. Não apenas o templo, mas tudo que estava dentro. E a arca? Não se sabe se a arca sumiu na época de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor sumiu com tudo, se a arca sumiu naquela época. Não se sabe se a arca sumiu nessa época dos romanos. Não se sabe quando foi que a arca sumiu. Só se sabe que houve uma data e um destino para o fim do templo, ficando apenas o muro, mas não se sabe o destino da arca. Por que aconteceu isso com o templo e com a arca? Para que a gente aprendesse de uma vez por todas que a gente não deve exaltar uma edificação, a gente não deve exaltar algo material. Olha o que Jesus falou aqui em João, capítulo 4. Jesus fala claro em João capítulo 4 sobre isso. Por mais que lutou para que não se exaltasse, continuaram exaltando. Quando Jesus encontra com a samaritana, ele fala algo interessante. João capítulo 4, versículo 19 a 26. A mulher samaritana diz: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adoreis o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. É importante que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Ele revelou, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Cristo é o crucificado. Messias é o mesmo Cristo. Cristo em hebraico, Messias em judaico, aramaico. Eu sou o Cristo. Já chegou essa hora. Aí você fala assim, então quer dizer que Jesus veio abolir o templo e abolir a sinagoga? Não. Olha como que as pessoas são extremistas. Eu e a Gendir, nós temos esse tipo de congregação diferenciada, porque o Senhor convidou a gente a fazer essa congregação diferenciada. Mas toda vez que a gente faz apelo, a gente convida as pessoas a procurar uma igreja física, que tradicionalmente é o que existe. Na época, tradicionalmente, existia o quê? O templo e a sinagoga. Quando destruiu o templo, na época dos romanos, 70 anos, no ano 70 anos depois do nascimento de Cristo, exatamente 40 anos depois que Cristo partiu, quando destruiu o templo, ficou só a sinagoga, que é hoje. Hoje no mundo inteiro tem sinagoga em todo que é lugar. É proibido? Não. É proibido você cultuar a Deus numa igreja, num templo pequenininho, de 10 pessoas? Não. É proibido cultuar a Deus num templo que senta 1.000, 6.000, 10.000 pessoas? Não. É proibido cultuar a Deus num ginásio, num estádio de futebol? Não. Ele está dizendo aqui que o que é importante é cultuar a Deus em espírito e em verdade. Se você vai num templo, edificação, não dá exaltação àquele templo, porque o que importa é você e Deus. Se você vai num evento, num estádio de futebol lotado, se você vai numa praça pública lotada que tem mais de 30 milhões de pessoas, não esqueça que no meio daquelas 30 milhões de pessoas, Deus está olhando você. Isso que é importante. Da mesma forma que eu e Jandir estamos aqui, cultuando a Deus entre nós dois, juntamente com você que sai na telinha, talvez sozinho ou acompanhado. O essencial é buscar a Deus e cultuar em espírito e em verdade. Não importa o local, não importa como, o leque abre. As pessoas criticam a nossa congregação e nós não criticamos a convencional, tanto é que nós viemos da convencional. Eu frequentei 23 anos a convencional, minha esposa frequentou 30 anos, não é somente frequentar, participamos. Ela 30 anos e eu 23. Olha para vocês verem aqui, se der tempo, uns exemplozinhos de alguma coisa. Quantas horas? Aí bem no seu. É isso mesmo, 23, 20 para as 10, tá certo. Nós começamos. Vamos lá, porque temos que realizar o culto, a ceia. Eu falo aqui o seguinte, para a gente não perder muita demanda, eu não vou entrar muito em detalhe, mas olha para vocês verem. Senão não participaremos da ceia. Eu coloquei aqui alguns lugares de observações. Primeiro, Jesus não foi batizado no templo, igual algumas pessoas põem aquele tanque batismal para batizar no templo. Não, Jesus foi batizado fora do templo. Não foi nem no templo, nem na sinagoga. Você vai lá em João, nós não vamos agora não, João capítulo 1, versículo 26 e 32, 34 diz que ele foi batizado no Rio Jordão. A escolha dos apóstolos, Jesus passou a noite inteira orando no monte, e no monte chamou-os e consagrou os apóstolos. Está aqui em Lucas, não vamos lá não, 6, capítulo 6, versículo 12 a 13. A última ceia que o Senhor preparou, o discípulo falou para ele, Senhor, onde o Senhor quer que a gente prepare a ceia?
Não foi no templo nem na sinagoga. Ele escolheu um lugar, uma casa lá que ninguém conhecia. Está lá em Lucas, capítulo 22, versículos 7 a 13. Quando Jesus partiu, Atos, vamos lá em Atos. Quando Jesus partiu, Atos capítulo 1. Quando Jesus partiu, foi embora para o céu, despediu do povo. Atos capítulo 1. Não foi no templo, nem na sinagoga. Atos 1, 10. Diz o seguinte: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Então, voltando para Jerusalém, do monte chamado Olival. Quer dizer, quando Jesus subiu ao céu, onde que Jesus estava com eles? No monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. No meu fala aqui, ó, jornada de um sábado é cerca de 1 quilômetro. Ele não subiu aos céus dentro do templo ou no pátio do templo, e nem em frente a uma sinagoga ou na sinagoga, não. Foi lá no Monte das Oliveiras. Olha para vocês verem que eu coloco também sobre os discípulos não perder tempo. Os principais momentos dos discípulos. Vamos lá no Atos 2. Os discípulos, depois que Jesus partiu, tiveram no templo outro lugar, mas o Pentecostes não aconteceu dentro do templo e nem numa sinagoga. Está aqui, ó, Atos 2, capítulo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não fala que é templo nem sinagoga. Algum lugar ali. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E passaram a distribuir entre eles línguas como de fogo e pousar um sobre cada um deles. Todos ficavam cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O dia do Pentecostes não foi dentro do templo judaico. O dia do Pentecostes não foi dentro de uma sinagoga, não foi numa edificação que eles exaltavam, não. Foi no espaço comum. Uma outra ocasião que acontece muito é a ceia do Senhor. Ah, mas a ceia do Senhor tem que ser realizada dentro do templo. Não, é o sacrilégio de realizar a ceia do Senhor no estádio de futebol. O que eles vão realizar a ceia do Senhor numa praça pública? Não. Olha o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. Já vamos falar e já introduzindo já para a ceia. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Já nos introduzindo para a ceia do Senhor. Olha quando foi o local onde foi realizada a ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos prescreve, não vos louvo, porquanto vós ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar. Olha só para você ver. Quando reunis na igreja. Agora ele já muda o papo. Quando reunis no mesmo lugar, já não era mais a questão de edificação, continua sendo igreja, mas não edificação física, mas no mesmo lugar. Não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia.
E havia quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriaga. Não tendes, porventura, casa onde comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direis? Louvar-vos-eis? Nisso certamente não vos louvarei. Ele fala aqui no versículo, no versículo 31. Porque se não julgamos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando julgamos, no 31, mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns aos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu ordenarei quando for ter convosco. Essa aqui não é a reunião que a gente faz aqui. Vamos celebrar a ceia do Senhor no momento do culto, no meio do culto, no início do culto, no final do culto. Que culto é esse? Dentro de uma igreja, edificação? Não, a tradição deles aqui era fazer uma festa. Eles reuniam em um lugar. Por quê? Porque o Senhor diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estarei no meio deles. Ali é a igreja reunida. Primeiro ele falou igreja, depois ele fala o local que estiverem juntos. Quando ajunta o crente, é a igreja personificada, no lugar junto. Seja no lugar fechado, seja no lugar aberto. Mas a tradição aqui era que cada um trazia de casa alguma coisinha. Já viu o piquenique? Gente, cada um traz um pouquinho de coisa, vamos fazer um piquenique. Seria uma coisa assim. Cada um traz de casa uma coisinha e vamos tirar um momento de festa. Hoje não vai ser a ênfase de estudo da palavra. Hoje não vai ser a escola dominical. Hoje não vai ser reunião dos senhores, nem reunião de senhoras. Hoje não é os jovens reunidos separadamente. Não é as crianças ali na escolinha dominical, não. Hoje não, hoje é dia de festa. Vão reunir todo mundo. E traz de casa. Só que aqueles que tinham mais condições, traziam as melhores coisas, cheirosas, muito gostosas, e comia como desvairado ali, antes, durante, enquanto que outras pessoas estavam passando fome, não tinham condição nenhuma, ficava lá vendo aqueles lá comendo como doido, e nem sequer servia para eles. Era uma reunião para mostrar o status. Nós podemos comer melhor porque nós temos mais, e os outros não tinham nada. Paulo fala, gente, se vocês estão com fome, come em casa. Meu pai e minha mãe sempre fez conosco. Quando a gente ia em festa, meu pai e minha mãe exigiam que a gente comesse antes em casa. Porque se nós estivéssemos com o bucho cheio, nós não íamos fazer vergonha do nome deles naquela festa. Porque mesmo que eles não estivessem lá na festa, quem é que teria a fama é o pai e a mãe. Olha lá, não tiver educação em casa não, olha como é que eles comem. Pega o salgadinho, põe na mochila, põe na bolsa, pega 3, 4 salgados e põe na boca ao mesmo tempo. Quem leva a fama é os pais que estão em casa. Por meu pai e minha mãe não levar essa fama de que educaram mal, eles faziam a gente comer, para a gente ir nas festas de barriga cheia. Aqui ele fala, come em casa. Mas no momento X dessa festividade, há a ceia. Paulo pega uma parte e ele consagra. E essa parte é dita aqui, no versículo 23, no momento exato lá que está tendo o evento, lá ele fala, gente, agora vamos reunir, vamos fazer algo bonito. Ele fala no 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado,
tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciarão a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim come do pão e bebe do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Olha para vocês verem aqui, que ele fala bem claro. Não faz de qualquer maneira, que isso vai trazer problema para você espiritual. Morte espiritual é desviar do evangelho. Enfraquecimento espiritual é dificuldade para caminhar. Doença espiritual são os pecados que estão no meio do crente. Para que não faça isso, examina. Faça o exame de consciência. Depois que você colocar a sua situação perante Deus, participe da ceia, não deixe de participar não, porque Deus nos deu de perdão. E ele fez algo. Levanta a sua taça de suco, levanta seu pedaço de pão, e ele levantou aos céus e consagrou ao Senhor e agradeceu. Eu vou fazer isso agora. Senhor Deus, Pai eterno, coloca o pão e o suco do irmão e da irmã que está me assistindo, ouvindo. Coloca esse suco e esse pão que está na minha mão aqui. Na autoridade que me desce aos céus, faça com que eles sejam transformados no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Ao bebermos e comermos, nosso corpo seja curado, nossa alma seja curada, nosso espírito seja fortalecido. Que no mundo espiritual seja visto não um suco e não um pedaço de pão, mas o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. É em nome de Jesus. No momento certo nós vamos participar, para não fazer como aquele povo ali que cada um comia antecipadamente. Vamos comer juntos, vamos beber juntos. Mas antes de comer e beber, vamos tirar um minuto de reflexão, como foi falado na palavra. Um minutinho apenas, para que a gente possa refletir. Depois que pediu perdão, a gente participe juntos, em nome de Jesus. Amém? Juntos, comamos e bebamos em nome de Jesus. Para você que não conhece o que nós estamos fazendo, te convido, aceite o Senhor como Senhor e Salvador, entre nesse descanso conosco, para você aprender a adorar e buscar o Senhor em espírito e verdade, para você ter intimidade com o Senhor independente de qualquer lugar. Ora após mim dizendo, eu digo meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você diz o seu nome. Reconheço
que muitas vezes, por pensamento, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Arrependido eu volto. Peço que o Senhor, arrependido, peço perdão. Também coloco a mim, tudo que eu tenho, todos que eu amo aos teus pés, para que o Senhor possa cuidar. Peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E a partir de agora reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? E você que afastou do caminho do Senhor, volte. Olha após mim dizendo, eu reconheço que muitas vezes contemplei as circunstâncias, contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, não entendi os teus propósitos e afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço que o Senhor me ajude a ter comunhão com meus irmãos, mas também peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo, em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês. Deus e Pai, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco esse e essa que voltou pelos seus caminhos em tua presença. E eu lhe peço, ó Deus, faça uma obra maravilhosa na vida deles, em nome de Jesus. Amém? O Senhor permitindo, domingo que vem estaremos aqui novamente. Vou estar entregando a bênção apostólica. Deus e Pai, na autoridade que me deste dos altos céus, como embaixador do Senhor aqui na terra, eu determino que eu, a Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo, tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.